Nós estamos entrando agora no terceiro grande tópico referente ao sono, né? A gente falou a respeito do excesso dele, a gente falou a respeito da falta dele e a gente está falando agora daquela pessoa que até consegue dormir, porém que tem um sono agitado por algum motivo, né? A pessoa que tem um sono agitado, ela é um diagnóstico, às vezes, muitas vezes, muito difícil para o médico. Você tem que ir a fundo naquilo para você tentar diferenciar, porque são inúmeros os distúrbios, né? Assim, tem que ter realmente muito cuidado. Por exemplo, o indivíduo que tem uma epilepsia, ele pode começar a ter crise só à noite, né? Ontem mesmo eu vi uma paciente que pode ser que tenha esse o diagnóstico, ela sofre há 20 anos, né? Com sono agitado. O marido já tomou vários, né? Socos à noite e acha que às vezes é possessão de espírito, alguma coisa, mas nem sempre, né? Assim, às vezes pode ser que seja um distúrbio de sono, né? Então, as epilepsias, o TDAH que foi falado aqui no programa, ele é uma... geralmente quem tem TDAH, ele é muito agitado para dormir. É aquele que acorda com o cobertor todo no chão, a cabeça de um lado, a perna de outro, né? Aquele sono muito agitado, né? E existem os distúrbios desses sonos que eu falei, né? Do sono REM e do sono não REM, por exemplo. O sono REM, como eu falei, é a hora que a gente está sonhando, né? Então, o pesadelo, tipicamente, ele é do sono REM. A pessoa acorda e ela lembra do que ela estava sonhando, né? A gente acorda, nossa, eu sonhei isso, sonhei aquilo, isso é do sono REM que a gente fala, né? Tem o transtorno comportamental, que é aquele indivíduo que não relaxa, como eu falei. No sono REM, a pessoa relaxa, ela está mole, ela está, né, relaxada. Agora, tem pessoas que têm um problema nesse relaxamento. Então, o que acontece? Ela está sonhando que ela está lutando boxe, e ela começa a lutar, né, e dar soco fisicamente, né? Isso acontece muito em idosos, principalmente quem tem doença de Parkinson, né? Uma coisa assim extremamente comum também. Então, ter muito pesadelo não é normal. Não é normal, né? Até certo ponto, sim, né? E a questão do pesadelo é fundamental também entender que a pessoa que tem o mesmo pesadelo toda noite, né? Ela tem que ser vista também, porque ela pode ter um trauma psicológico, alguma coisa, né? Que gerou aquilo. E pode ser que seja um distúrbio psiquiátrico, né, que é muito comum também, né? Doutor Lucas, para tudo isso tem tratamento? Tem exames que mostram qualidade de sono? Que tipo de tratamento? É normal a pessoa tomar remédio para dormir? Veja bem, né, aí entra o papel realmente de uma boa avaliação médica, né, a pessoa procurar o seu médico e tudo, e fazer uma boa avaliação, porque medicina é assim, né? Cada caso é um caso, né? Os distúrbios de sono não podem ser vistos como uma coisa coletiva, né? Cada um tem um padrão de sono, tem, né, uma qualidade, tem um tipo, tem um distúrbio, né? E isso tem que ser visto caso a caso. A gente consegue, na maioria das vezes, dar um alívio, né? Assim, agora, medicação para sono, a gente sabe que é uma epidemia também, né? Pessoas tomando assim grandes quantidades e a gente depois não consegue tirar. A gente sabe que esses remédios tradicionais de tarja preta, eles causam efetivamente dependência, né? Então, assim, tem que individualizar, não que a gente não use, tem casos que não tem jeito da gente escapar disso, mas assim, tem muito mais do que isso, né? Pode ser que o tratamento da pessoa dessa apneia, ela vai ter que usar um aparelho para ela dormir, um aparelho que vai jogar ar para ela não parar de respirar e isso resolve o problema. Não é tão simples assim, você está dormindo mal, toma um remedinho para dormir. Causa vício, é um assunto para ser tratado com médico, não é? Automedicação de remédio de tarja preta é perigoso, causa dependência. Inclusive, e o neurologista é o médico ideal para tratar esses distúrbios de sono? O neurologista, ele é o especialista que tem um treinamento mais, digamos, intensivo durante a sua formação nos distúrbios de sono. Mas como eu falei, né, às vezes é o psiquiatra, né, tem muito psiquiatra que trabalha com sono, né, tem muito otorrino, né, que trabalha muito com sono, porque vê aquelas crianças que roncam muito, que tem que operar as amígdalas, né, então os otorrinos ajudam muito nessa parte, né. Os médicos de pulmão, como eu falei, quando a pessoa precisa usar esses aparelhos para respirar, né, o médico pneumologista acaba tendo um papel fundamental, né, para ajudar. Então existe uma série de recursos que ajudam, às vezes até mais do que aquele remedinho milagroso que só faz efeito por um tempo também. Só para se ter uma ideia, né, esses remedinhos de tarja preta, os Zepams, né, diazepam, o clonazepam, que é o Rivotril, a gente usa muito. Mas, por exemplo, a pessoa que tem essa apneia, o que eles fazem? Eles relaxam ainda mais os músculos, então eles pioram a apneia, né? Então, assim, não é sair tomando um remedinho e achar que isso vai resolver, porque na maioria das vezes pode ser que ainda piore o caso da pessoa. Então tem que ser avaliado caso a caso. Esses exames podem ser feitos que diagnosticam a qualidade do sono, são feitos em Viçosa?
O exame, digamos, do sono, né, que existe, que é a chamada polissonografia, né, infelizmente, assim, não temos aqui em Viçosa, né, assim, talvez futuramente possa ser que a gente comece a fazer, né, mas no momento não tem ainda esse exame. Mas é indicado, as pessoas devem fazer para medir essa então, quantidade, esse exame, essa qualidade assim, por de exemplo, sono. se a pessoa tem pesadelo, não tem indicação, né, se a pessoa tem outros distúrbios, né, insônia, não tem indicação, né, assim, dependendo do caso, né, para a apneia do sono ele é excelente, né, para ver essas paradas de respirar, porque esse exame eles monitorizam, né, o eletroencefalograma, esses movimentos dos olhos, ver a respiração, ver os músculos, então é um exame muito bom, assim, para ver como é que a pessoa está dormindo, né, e a gente solicita muito, assim, para vários problemas. Doutor Lucas, nosso tempo está terminando, então uma última pergunta para uma resposta rápida. O que as pessoas devem fazer para ter um bom sono? Que a gente estava conversando aqui antes, que é chamado de higiene do sono. Uma ótima pergunta para a gente finalizar. A higiene do sono é aquela recomendação geral que a gente faz para todas as pessoas que têm problema para dormir, né? Ou seja, igual o paciente que tem pressão alta, a gente pede para tirar o sal, fazer exercício, diminuir a gordura e tudo. Para o sono a gente tem as medidas gerais, né? O que é isso? Então ela tem que ter um quarto bem confortável, silencioso, escuro, né? Tirar a televisão, o computador, o rádio, tudo aquilo que possa estar prejudicando, né? Um quarto bem arejado e, além disso, evitar, né? Refrigerantes, café, chocolate, álcool, cigarro, né? Todas aquelas coisas que atrapalham o sono. E, além disso, a pessoa tem que parar com aquela soneca diurna, né? Aquela sonequinha ali de 15 minutos que a pessoa só deita depois do almoço, sabe que ela é ótima, né? Agora, nem sempre é assim. A gente sabe que tem gente que deita e dorme 3 horas à tarde. Aí, à noite, ela não vai dormir bem, né? Então, você tem que cortar isso, né? Se quiser ter uma noite boa, muitas vezes precisa cortar essa soneca diurna, né? E a gente lembrando, então, mais uma vez, que sono é qualidade de vida. Tem que dormir bem, tem que procurar ajuda se você não está dormindo bem, porque isso determina um dia mais tranquilo, mais produtivo para estudar, para trabalhar, não é isso? Sem dúvida. Nós passamos, né, só para finalizar, nós temos 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo, né? 1/3 trabalhando e o outro terço para o resto tudo, né? Então, assim, o sono é uma etapa fundamental da nossa vida e essencial para qualquer pessoa ficar bem, né? Então, fica aí a mensagem, né? Bom, a nossa conversa está muito boa, mas chegou a nossa hora de terminar o programa. Se você tem críticas e sugestões, envie um e-mail para vivasaude@ufv.br. Repetindo, vivasaude@ufv.br. E sugira temas, profissionais e perguntas para o programa. Nós também estamos no Facebook, na página do Medicina Consciente em Debate, no endereço aí na sua tela. Doutor Lucas, muitíssimo obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo a outras edições do programa para tratar de outros temas de neurologia que são sempre muito importantes. Nós agradecemos muito a sua participação e nós voltamos no próximo programa. Um grande abraço e até lá.